Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Estamos gravando aqui diretamente do CAF, o Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico. E hoje eu tenho uma novidade, um assunto muito especial para tratar com vocês. Todos nós sabemos que as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, impactam diretamente o dia a dia do farmacêutico. Seja aí esse farmacêutico que trabalha em drogaria, em distribuidoras, em indústrias, as normas da Anvisa precisam ser seguidas e respeitadas. Mas é só falar da Anvisa que já vem aquela tensão no ar, né? Meu Deus, será que vem fiscalização por aí? Mas não se preocupem que o assunto de hoje não é para assustar ninguém. Hoje nós vamos explicar como que funcionam essas normas, o que a Anvisa faz e muito mais. E para isso eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Estou aqui com dois especialistas na área. Um deles é o Henrique Mansano Rosa Oliveira, que é farmacêutico pela UEG, professor e palestrante de assuntos regulatórios e vigilância sanitária, mestrando em monitoramento e avaliação de políticas públicas na Escola Nacional de Administração Públicas, a ENAP. E na Anvisa, o Henrique realiza muitas atividades, como, por exemplo, atividades de gestão, tendo contribuído nas áreas de pós-registros de medicamentos, análise de bulas, rotulagem e nome comercial de medicamentos. Além disso, o Henrique também é professor. Ele ministra módulos e cursos em vigilância sanitária, farmácia hospitalar, assuntos regulatórios e assuntos também de gestão industrial, farmacêutica e muito mais. Minha outra convidada também é a nossa querida vice-presidente aqui do CRFGO, Luciana Calil, que também é farmacêutica e bioquímica, auditora fiscal da Vigilância Sanitária do município de Goiânia, membro do GT de Vigilância Sanitária aqui do Conselho, coordenadora de pós-graduação em farmácia clínica, prescrição farmacêutica e gestão. E os dois têm um currículo muito extenso. Como vocês podem perceber, estamos aqui com convidados muito especiais que vão tirar todas as suas dúvidas. Henrique, muito obrigada em nome da nossa diretoria também. Muito obrigada pela sua presença. Luciana, muito obrigada também. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, né? Diante de tantos episódios que já fizemos. Essa é a primeira vez que a doutora Luciana está aqui com a gente. Isso. Então é muito bom ter vocês aqui. Agradeço. E eu queria começar explicando para o pessoal de casa sobre um assunto que é muito comum quando a gente fala de Anvisa, que é a agenda regulatória, né? A gente sabe por alto que isso é um instrumento normativo, mas para o pessoal de casa entender, Henrique, o que é isso e como que funciona essa agenda? Por que é preciso ter essa agenda? Ótimo, ótima pergunta, uma pergunta muito pertinente. E antes de passar para a resposta da pergunta, agradecer a oportunidade de estar aqui com a doutora Luciana Calil, sendo entrevistado por você, tratando aí de temas, né, que são tão relevantes aí para o dia a dia do farmacêutico, que às vezes o farmacêutico não se atenta para alguns detalhes do que a Anvisa regula e que pode auxiliar com que ele entenda melhor o contexto em que está sendo atuada a atividade dele. E uma dessas atividades é a questão da agenda regulatória. Então, como o próprio nome diz, né, o que seria essa agenda? A Anvisa, ela estabelece a cada 2 anos, para cada um dos macrotemas em que ela trabalha, por exemplo, regularização de medicamentos, regularização de dispositivos médicos, saneantes, ela detalha quais são as normas, quais são os temas que ela irá normatizar pelos próximos 2 anos. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos sobre a vigência da Agenda Regulatória 2024-2025. Então, o farmacêutico que trabalha, por exemplo, com análises clínicas, ele pode ir lá na agenda regulatória e já antecipar quais são os temas que podem eventualmente impactar no dia a dia do trabalho dele. O farmacêutico que atua lá na indústria farmacêutica, na validação analítica, ele pode também antecipar, né? Então, isso é importante porque dá transparência e dá segurança jurídica também para a atividade da Anvisa. Porque aí o empresário, aquele que investe no país, ele não vai ser pego de surpresa com uma normatização que não foi prevista. Então, esse é o grande objetivo da agenda regulatória da Anvisa. E o farmacêutico pode ter acesso a essa agenda como? Sim, a agenda regulatória ela é pública. Ela está no portal da Anvisa, inclusive eu convido, né, os profissionais a consultarem o portal da Anvisa, porque ele tem muita informação. E a partir do momento que você consegue manusear ali o site, ele te traz
uma série de conhecimentos que você deveria fazer, por exemplo, uma pós-graduação para adquirir, mas que estão lá sistematizados. Esse é um ponto importante de ressaltar aí da atuação da Anvisa. Então, a agenda regulatória ela é pública. Então, qualquer cidadão, qualquer profissional, ele pode acessar e, além de ser pública, ainda tem o monitoramento da agenda. O que significa esse monitoramento da agenda? Você fica sabendo como que aquele tema está dentro da atuação do órgão. Por exemplo, a área técnica, que é responsável pela regulamentação de registros de biológicos, que tem um tema na agenda, ela já começou a estudar essa norma já está em consulta pública, já passou por uma análise de impacto regulatório, então isso traz uma previsibilidade, traz o que a gente chama de controle social. Né? Então, serve justamente para isso. Eu acho que é importante para a sociedade, para as vigilâncias estaduais, municipais, para que elas possam antecipar os temas, né, que irão impactar no dia a dia. Sim. Então, essa agenda ela serve como uma consulta para o próprio farmacêutico, né, Luciana? Sem dúvida, na verdade, como o Henrique já comentou, para o empresário, né, que vai investir, ele precisa saber se vai haver uma mudança na legislação. O empresário que vai investir no ramo da logística, de distribuidoras, transportadoras, ele precisa saber se vai haver uma mudança na legislação, porque ele vai adequar-se às normas hoje publicadas. Então, né, ele precisa saber. Mas aí eu vou aproveitar que o Henrique está aqui para fazer uma pergunta que nós recebemos continuamente. Tem previsão para atualização de algumas legislações que impactam diretamente no dia a dia das farmácias e das drogarias, como, por exemplo, nós temos aí uma previsão de atualização da portaria 344 de 98? Ótima pergunta. A portaria 344 de 98, ela, como a doutora colocou, ela de fato é uma portaria, inclusive é importante até trazer esse termo. Que não é uma RDC. Não, né? É uma RDC, porque o que significa RDC? RDC é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa. A portaria 344, ela é de 1998, ou seja, ela é antes da criação da Anvisa. Ela foi herdada da Anvisa, que foi em 99. Isso. Então, ela já esteve já na agenda, né? Então, tem sim uma busca por tentar transformar ela numa RDC. Mas é importante citar que mesmo ela sendo lá de 98, ela é atualizada com frequência. Sim, a lista ela de substâncias, ela atualizações frequentes, né? Então é uma norma que tem uma importância, uma relevância imensa, né? Uma das de maior aplicabilidade em farmácias e drogarias, junto com a RDC 44, né? Eu brinco que você não pode trabalhar numa farmácia, numa drogaria, se você não souber RDC 44 já de cabeça, né? É importante falar isso. Portaria 344 de 98 e as suas constantes atualizações, inclusive atualizações que vêm a partir de RDCs, como a gente teve essa última onde foi revogado o anexo 4 e o anexo 5 da portaria 344, em que torna a prescrição do Zolpidem, Zopiclona, Exopiclona, Isaleplona na notificação de receita B, de cor azul, independente da miligrama, né? Então, constantemente a Anvisa libera RDCs que atualizam a portaria 344. Mas a gente aguarda que venha uma RDC, né, que nos traga aí, de preferência que seja separada aquela parte da importação de produtos, né, da parte que diz respeito à prescrição e dispensação. Dando mais clareza, né? Eu acho que esse aqui é o ficando mais fácil para os profissionais da saúde aí, gente. Não só os farmacêuticos têm dificuldade na interpretação e no entendimento da portaria, mas também os prescritores, né? Porque nós encontramos aí prescrições equivocadas diariamente. Então, os próprios prescritores, aí, né, são mais de um prescritor da portaria 344, são os médicos veterinários e os odontólogos. Então,
nós vemos que existe, às vezes, uma dificuldade, né, de interpretação, não só por parte dos farmacêuticos que fazem a dispensação, mas também dos prescritores. Sim. E eu quero aproveitar esse gancho aqui de vocês, que inclusive antes da gente começar o nosso podcast, a gente estava aqui conversando sobre algumas cobranças que a doutora Luciana recebe, né, como auditora também fiscal da Vigilância Sanitária, o Henrique também, dessa coisa de, nossa, mas então a Anvisa criou essa RDC, ou essa portaria, e aí no caso o fiscal ali, ele tem que cumprir, mas a pergunta que também a gente recebe muito de alguns farmacêuticos é, como que é esse processo de construção dessas normativas da Anvisa? Por exemplo, quem que faz, quem que cria, como que isso é feito? Muita gente tem dúvida, né? E aí entra isso, de onde sai, e aí entra, por exemplo, a doutora Luciana na hora lá de trabalhar, tendo que falar, gente, não fui eu que criei, eu só tenho que... Gente, eu brinco, eu jogo a culpa na Anvisa. Eu falo, não fui eu que escrevi. Escreveram lá na Anvisa, eu só estou cumprindo. Eu só faço meu trabalho. Então, como que é esse processo? Explica para o pessoal, por favor, Henrique. Ótimo. Não, de fato, é justamente isso, né? Dentro do arcabouço regulatório, vamos dizer assim, né, nós temos lá a lei que determina que a Anvisa é que elabora as normas. Né? A lei de criação da Anvisa, que coloca a Anvisa como coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, fala, a Anvisa elabora as normas. Só que no processo de elaboração das normas, para vocês terem uma ideia, a elaboração de uma norma hoje, ela vai levar em torno de 500 dias, ou seja, vamos jogar aí quase 2 anos de discussão sobre uma norma, a não ser que ela seja uma norma por urgência. Por exemplo, durante a pandemia, não tinha tempo de se discutir, né? Tinha que resolver um problema que era para ontem. Então, a diretoria colegiada da Anvisa tinha que se reunir, né, rapidamente, tomar as decisões. Então, nesse momento, não tem muito o que ser feito. Mas, via de regra, a construção normativa da Anvisa, ela passa por o que a gente chama de uma análise do impacto regulatório. Depois que ela passa por essa análise do impacto regulatório, tem uma consulta pública. Sim. Que aí é o momento em que as vigilâncias sanitárias estaduais, municipais, a distrital e também a sociedade, os agentes, o que a gente chama de atores afetados, eles podem se manifestar sobre aquela norma. E em alguns casos, antes mesmo da consulta pública, faz-se uma consulta sobre a própria análise do impacto regulatório, que é o que a gente chama de tomada pública de subsídios. Que basicamente, o que a Anvisa quer saber? Será que o que nós aqui estamos pensando é aquilo que de fato representa a realidade? Porque quando se faz uma análise do impacto regulatório, você está buscando antecipar um cenário. Isso. Mas você não tem ideia ainda de como que vai ser aquele cenário. Então, é um estudo que, de fato, ele tem que ser bastante aprofundado e ele é estimulado pela OCDE, ele é estimulado por vários organismos internacionais como boas práticas regulatórias, né? Então, as normas, via de regra, elas vêm desse processo que a gente chama de ciclo regulatório. Começa por essa análise de impacto, consulta pública e, em algumas normas, depois que elas são publicadas, a diretoria colegiada da Anvisa pode determinar que elas continuem sendo avaliadas, que é a avaliação do resultado regulatório. Eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, nós tivemos no ano passado uma decisão que impacta muito no segmento farmacêutico, que é a permissão da bula digital. A bula digital, ela foi uma decisão da Anvisa feita através do que chamou-se de um projeto piloto. Se a gente observar a norma, está escrito na norma lá que é um projeto, ela é temporária. E aí, dentro desse período de validade da norma, a área técnica da Anvisa terá que fazer uma avaliação do resultado regulatório para saber se, ao dispensar a bula digital das embalagens múltiplas, se isso não incrementou risco para o paciente. Porque você não tem a bula em papel. O paciente vai ter que acessar pelo QR Code. Aquele paciente que não conseguir acessar pelo QR Code, será que ele está deixando de ter informação sobre aquele medicamento? Então, foi uma decisão da Anvisa, um tema muito, vamos dizer assim, muito quente, né? Um tema que envolve paixões, porque tem gente que é apaixonada pela bula em papel. Né? Então, eu sou jornalista, eu entendo. Coisas de papel. Gosta de um papel. Tem gente que adora a bula em papel, então a Anvisa teve que ouvir vários atores para tomar essa decisão. Então, é um bom exemplo de uma norma que foi construída, mas com o olhar de, será que de fato é isso mesmo? Então vamos avaliar melhor, até mesmo para estender. Será que eu posso estender a decisão da bula digital para outros tipos de medicamento e não somente esses que estão no projeto inicial? Então essa é uma... E aí, só mais uma oportunidade aqui, isso veio da pandemia.
Durante a pandemia, teve o quê? Toda uma questão logística do mundo ficou afetada no mercado farmacêutico, inclusive com a fabricação de bulas. Sim. Então, demonstrou que, né, que tem que se buscar alternativas também para bula em papel, né? Então, em resumo, esse é o processo de construção normativa da Anvisa, né? Agora, de fato, por mais que realize os estudos, né, é difícil antecipar tudo, porque a gente tem que pensar também a imensidão do Brasil, né? Uma coisa é você criar uma norma lá em Brasília, num ambiente controlado, né? Para depois essa norma ser aplicada nos, sei lá, são 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, não sei quantos estados. Então, é uma dificuldade imensa. Realidades geográficas, econômicas, particularidades muito diferentes. Nós nos reunimos muito com fiscais do Brasil todo. Até aqui, pelo Conselho de Farmácia, a gente se reúne muito com a fiscalização, que o Conselho também fiscaliza, né, a atividade do farmacêutico, a postura ética, a presença do farmacêutico nos estabelecimentos de saúde. E aí, quando tem encontro nacional da fiscalização, nós conversamos e vemos o quanto é diferente. Goiânia é muito próxima a Brasília, é uma cidade muito bem estruturada, o estado é de fácil acesso, é plano, mas quando você parte aí, por exemplo, para a Amazônia, que você vê que os fiscais fiscalizam com barco o acesso através dos rios e eles vão de barco. É muito diferente a realidade, né? A realidade de um SNGPC aqui é uma coisa tranquila, mas tem locais que você não tem o acesso à internet. Então, as particularidades, o Brasil é muito grande, né? E fazem diferença, né? Mas eu queria colocar aqui a questão da consulta pública. Eu vejo muitas vezes, né, pessoas às vezes reclamando. E eu sempre falo, mas quando essa norma estava em consulta pública, você contribuiu? Boa pergunta. Você participou? Essa é boa, né? Sim, porque quando as RDCs são publicadas, principalmente essas que são decisões de alteração da portaria 344, até que essas não. Mas as de grande impacto, né? Que normatizam mesmo o setor. Às vezes tem algumas reclamações e eu falo, mas quando foi a consulta pública, você chegou a participar? Chegou a ler, a colaborar, a dar a sua opinião, né? Porque o Conselho Federal, ele participa muito dessas consultas forte públicas. Sim. Né? Chega a fazer documentos, assim, uma vez... Nota técnica, né? Documentos, assim, um calhamaço, né? Na época da RDC 44, de 2009, eu estive na Anvisa durante um período onde foram chamados alguns fiscais de vigilância sanitária. Aqui foi assim, um de Goiânia e um da Suvisa, né? Que é do estado. Aí foi um do DF, aí de Minas Gerais foi também um do estado e um do município de Belo Horizonte. Então, foram de várias partes do país, uma reunião de fiscais, onde eles foram... Aliás, eu quero parabenizar a Anvisa por esse momento em que foram chamados 2 fiscais de cada estado, sendo um da capital e um da Suvisa, para colaborar na construção. Gente, foi fantástico, porque aí vocês ouviram a ponta mesmo, né? Que está lá fiscalizando. Então, foi fantástico, eu quero parabenizar a Anvisa. Mas resoluções de grande impacto, o Conselho trabalha muito, né? Colaborando mesmo, né? Às vezes ia mudar serviços farmacêuticos para serviços de saúde, aí o Conselho fez toda uma descrição dos riscos de vir, né? Porque na farmácia o profissional da saúde que atua, que é o responsável, ele é o farmacêutico, então na verdade não poderia tirar serviço de saúde e abrir um leque, assim, ficaria serviço farmacêutico quando executado dentro da farmácia da drogaria, que é um estabelecimento farmacêutico. Então, essas consultas públicas aí eu conclamo todos a participarem quando houver oportunidade, porque é o momento de colaborar. É o momento de levar para a Anvisa realidades que acontecem na ponta, né, para que a Anvisa faça uma reavaliação daquilo que já está escrito antes de ser publicado e veja se é daquela forma, né, igual essa análise. Vamos então manter
serviços farmacêuticos, ao invés de mudar para serviços de saúde, vamos manter? Se for dentro da farmácia, o serviço ali, ele é farmacêutico. Então, foi uma construção muito bacana. Sim. Não, e quando você traz a questão da consulta pública, né, estimulando o público a participar, eu acho fundamental, e eu também faço coro a esse estímulo, né, porque é o que, de fato, vai dar os subsídios que a agência reguladora precisa para tomar a melhor decisão. Exatamente. Porque a diretoria colegiada da Anvisa, ela precisa de subsídios para tomar a decisão. O diretor precisa, para ele decidir por uma determinada norma, ele tem que conhecer e tem que ser baseado em evidência. Não pode ser uma coisa assim, eu vou fazer uma norma dessa forma. Não. Sim. Qual é a evidência? De onde saiu isso? Tem que fazer um voto, né? Tem que escrever um voto. Esse voto é público, justificando por que a norma tem determinado artigo, por que a norma faz determinada ação. E as consultas públicas, é importante dizer que quando o cidadão, uma entidade, por exemplo, igual os conselhos de farmácia, conselho de medicina, parlamentares, quando eles participam de uma consulta pública, aquela manifestação da consulta pública, ela é respondida pela área técnica da Anvisa. Então, isso é um ponto importante, né, que a sociedade tem que considerar. Ou seja, aquilo, porque normalmente a gente faz as contribuições e ninguém dá um feedback. Mas nesse caso da consulta pública, tem que dar o feedback. É uma determinação para que esse feedback exista. Sim. Então, o cidadão vai entender, falar, não dá para colocar isso daqui por esse motivo. Exatamente. Então, por isso é importante de fato, né? Então, aí fica essa questão, né, do alerta, que a sociedade também faz parte dessa construção normativa. E quando você fala de sociedade, isso inclui pessoas também que não são da área. Sim, por exemplo, eu, cidadão. que sou jornalista, o Carlos aqui. Perfeito. A gente pode acessar essa consulta da nossa, né? A sociedade pode acessar e contribuir. Isso é interessante. Porque às vezes tem alguns temas que impactam mais no dia a dia. Por exemplo, a questão da bula digital, ela impacta mais no dia a dia do cidadão. Sim. E essa foi uma das consultas públicas que mais tiveram manifestações de pessoas físicas. Demonstrando justamente isso. Né? Excelente, porque a sociedade ela tem que participar. Ele tem que entender o impacto. Ele fala, não, peraí, você vai tirar a bula? Sim. Será que como é que eu vou acessar? Como que eu vou fazer? Né? Mas assim, quando a gente tenta acessar, a gente percebe que consegue facilmente, né? Então... E aí eu vou até puxar outro link, né? Que eu vou pedir aos farmacêuticos que nos assistem. É a questão do SNGPC, Henrique. Que hoje ele não está sendo obrigatório, mas ele está em fase de teste. E muitos colegas farmacêuticos responsáveis por farmácias e drogarias não têm feito ainda as transmissões, né? Às vezes, não é obrigatório ainda, vamos aguardar quando for obrigatório. Como nós estávamos aqui colocando que a consulta pública ela fornece subsídios para a Anvisa, né? Na hora de modificar ou não uma resolução, essa questão da fase de testes do SNGPC, ela também fornece subsídios para a Anvisa do que está funcionando, do que não está funcionando, do que ainda precisa ser trabalhado ou não. Então, eu gostaria de pedir aos colegas farmacêuticos que atualizem os seus cadastros, né, lá na área de cadastro de empresa da Anvisa, façam, então, o inventário inicial com estoque que ele tem hoje, né? Do momento ali. O estoque do momento, ele deve ser o seu inventário inicial quantitativamente e qualitativamente idêntico ao seu estoque físico e comece as transmissões. Não está sendo ainda cobrado pela vigilância, né? A Anvisa ainda não publicou a data oficial de cobrança, mas é o momento e nós precisamos fornecer para a Anvisa informações que vão aí subsidiar as ações da Anvisa em relação ao SNGPC. Então eu falo, participem da consulta pública, participem das transmissões do SNGPC e vamos colaborar com a Anvisa, porque depois não adianta reclamar. Sim, depois que o jogo começa para valer, né? Não adianta. E depois de todas essas informações, a gente ainda chega com tantas perguntas e dúvidas, né? Que nem a gente recebe aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, das pessoas justamente questionando isso. Outra coisa que eu queria também comentar aqui com vocês, na verdade que eu queria que vocês comentassem comigo, né? É em relação às principais leis que regem o setor farmacêutico, né? Você comentou agora há pouco, no início, sobre a RDC 786, a portaria 344. O que diz essa portaria?
Ô, Henrique. Não, eu acho essa pergunta ela é fundamental e eu pego o gancho no que a doutora Luciana Calil já falou, que é quais são as normas que o farmacêutico precisa conhecer, independente de onde ele trabalha. Exato, aquelas normas que são a base. Isso, aquilo que de fato ele precisa conhecer. Então a gente pode partir lá das leis. Primeiro, Lei 6360, Lei 5991 e Lei 6437. A 5991, ela é uma lei de 73, Todas mas bem ela antigas, mas são atualizadas, né? Mas ela é o carro-chefe, né? Sim. Da vigilância sanitária. Ela tem definições que são tudo. Totalmente e ela é utilizadas. vamos dizer assim, ela é alvo de ataques, né? Por exemplo, a questão de vender medicamentos em supermercados. Está lá nessa lei 5991. Então, a tentativa dos que propõem a alteração é justamente nessa lei. Olha, é para incluir lá mais um local para dispensação de medicamentos, né? Então, isso mostra a importância que essas leis têm. Elas regem. Então, e aí, qual é a diferença entre elas, né? A 6360 diz quais são os produtos regularizados pela vigilância sanitária. Exato. A 5991 os estabelecimentos e a 6437 é que o pessoal pode ser punido. Né? Sobre as penalidades. As penalidades. Então, eu me lembro que, é por isso que eu falo sempre pro pessoal que o estágio é um momento importantíssimo da vida, porque é quando a gente tem mais liberdade, parece, né? Porque quando você entra já no mercado de trabalho, tem uma certa seriedade ali que você não pode ousar tanto. Sim. Mas o estagiário, ele está no momento de aprendizagem. Eu me lembro que eu fiz eu estudei na UEG e eu fiz um estágio na vigilância sanitária de Anápolis. Sim, de Anápolis. Mudou meu horizonte completamente. E a gente andava junto com os fiscais lá e levava a lei para eles irem tipificando as punições, né? Então, assim, é um momento importante, né? E por isso que eu falo que essas são as leis que, de fato, o farmacêutico precisa conhecer. E aí, para qual tipo de farmacêutico? Porque tem muitas áreas de atuação, né, doutor? Mas todos eles vão recair no cumprimento dessas leis. Não tem como fugir, né? Sim. Na verdade, o farmacêutico, ele precisa conhecer as leis que o Henrique citou. Embora eles foquem muito, né? Às vezes, na legislação específica de cada setor, né? O farmacêutico gosta de focar muito. Então, mas essas que são os carros-chefes, eles precisam conhecer, né? Eu acho que principalmente a das penalidades, eles precisam saber quais eles estão sujeitos. Então, mas assim, o pessoal da farmácia e da drogaria se volta muito para a portaria 344 de 98. Que é o dia a dia mais prático. Que fala da dispensação, da prescrição, dispensação e controle, né? Na verdade, do controle dos medicamentos sujeitos ao controle especial. RDC 471 de 2021, que fala sobre os antimicrobianos. RDC 44 de 2009, não tem como atuar na farmácia e na drogaria sem sabê-la. O pessoal da distribuidora e transportadora trabalha com a 430. Então, mas além dessas resoluções que são específicas de setores, é importantíssimo conhecer as que o Henrique citou. Não, e aí, só aproveitando... Sim, claro. Aí o profissional farmacêutico, às vezes alguém que já começou como farmacêutico agora, fala onde é que eu vou aprender, onde é que eu vou achar esse tanto de norma. Exatamente. Né? Então, lá no site da Anvisa tem. O site da Anvisa, se o pessoal digitar no Google, bibliotecas temáticas, a Anvisa, ela separou as RDCs, é o nosso estoque regulatório, separou por temas. Então, por exemplo, eu sou um farmacêutico que atuo em distribuidora. Eu procuro lá quais são as normas que atingem esse setor. Aí, se eu sou de farmácia e drogaria, eu vou encontrar lá na biblioteca temática RDC 44. Então, a partir dali, ele já consegue saber quais são as legislações que ele precisa cumprir. Então, isso é algo que o pessoal às vezes desconhece, mas que está pronto lá, que antes era uma realidade que não existia, né? Antes de existir a Anvisa, ou lá no início, para você ter esse tipo de informação, precisava de uma consultoria. Um livro. Ou então um livro, né? Alguma coisa. Tinha que ficar um livro dessa, né? Que eu recebia todo ano. Pois é. E agora com um clique você recebe. Como que você levava um livro desses? Então é só colocar no Google, o farmacêutico pode colocar no Google biblioteca temática. Bibliotecas temáticas Anvisa. Ou então pelo Anvisa LES, que depois eu explico o que seria o Anvisa aí LES. depois é importante, eu acho, falar das formas de utilizar o site da Anvisa para consulta. Sim. Acho importante você mencionar. Inclusive,
para a questão de verificar registro de medicamento, algo que nós estávamos conversando antes, que é extremamente importante. Produtos de uso restrito, a destinação, né? Se ela é comercial, se ela é para estabelecimento de saúde, tudo isso eu consigo no site da Anvisa verificar. Não, eu vou até aproveitar o gancho já. Acho que eu vou deixar para depois, porque senão passa. É importante falar isso mesmo. Lá no site da Anvisa, a gente encontra uma página que chama consulta.anvisa. Consulta.anvisa. Consulta.anvisa é uma ferramenta poderosa. Porque lá você consegue, lá nos produtos, e você consegue, aí tem lá medicamentos, dispositivos médicos, você colocar lá medicamentos, aí você digita o número de registro do medicamento. Ele vai te dar como que está a situação daquele registro. Aquele medicamento, de fato, o registro dele está válido, até quando que vale o registro, quais são as apresentações, qual é a concentração, quem fabrica. Todas essas informações você encontra pelo site da Anvisa. E além disso, você encontra também o bulário eletrônico da Anvisa, que é outra coisa fantástica, que é a bula atualizada. Então, qualquer medicamento, você digitou lá Ozempic, vai aparecer lá a última versão da bula do produto. Então, são isso é utilidade pública. É de utilidade pública, né? Então, acho que é importante o farmacêutico conhecer. Às vezes, nós também, no dia a dia, enquanto cidadão, a gente tem, às vezes, dúvidas se um determinado produto, ele está ou não regularizado pela vigilância sanitária. Às vezes, a gente vê uma propaganda e pensa, isso aqui está aparecendo medicamento. Eu vou dar para a sociedade, isso é importantíssimo, porque o que nós temos de produtos indicados por artistas, pelos vizinhos, pelo colega, pelo conhecido. E aí, né? Exatamente. Então, e com a internet, gente, nós temos uma oferta de produtos com tanta, às vezes, tanta oferta, tanta oportunidade, você não sabe se é um produto que já foi aprovado pela Anvisa. Então, é importantíssimo que a população consiga consultar. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem pessoal também. Recentemente, né? Fiz minhas tranças e tal, a minha transista já faço com ela há muito tempo, há muitos anos. Bem aí. Né? E aí ela virou pra mim e ela falou, olha, a gente usa a pomada tal, mas a Anvisa proibiu a pomada tal. Aí eu falei, nossa, e agora? Aí ela, não, mas olha lá. E ela mesma me falou, e é uma pessoa assim também que não é da área, super leiga, mas ela falou, olha no site da Anvisa as pomadas que estão liberadas, que estão permitidas, e é ela que eu uso. E lá eu fui olhar. Mas pra você ter ideia de como que é algo assim que no nosso dia a dia, a gente também não faz ideia, né? Do quão perigoso é de usar produtos assim que a gente não tem essa fiscalização, que não tem essa liberação, mas do quanto que é importante também a gente ter pessoas como a minha transista que sabem disso, falam, olha, não, vamos usar alguma coisa que realmente está sendo liberada, porque teve um caso, né, de várias pomadas. Vários casos. Deram alergia, eu sou super acompanho muito de pessoas que foram parar no hospital com problema, com cegueira temporária. Então, aí eu pego o gancho para falar, né? Muita gente reclama da Anvisa, muita gente reclama da vigilância sanitária. Mas, gente, é a garantia da qualidade e eficácia de produtos e serviços. Isso é verdade. Se não houvesse Anvisa, se não houvesse a vigilância sanitária, nós não teríamos confiança em vários serviços, em vários produtos e alimentos, né? A área de alimentos também é uma área que está sob a vigilância sanitária. Então, eu fico imaginando, com tanta oferta de produtos e serviços, o que sairia, né? Porque que já com uma fiscalização tão rigorosa, a gente chega no momento em que você tem produtos igual a menina fez as tranças, passou a pomada, foi pro carnaval, suou, derreteu, causou cegueira temporária. Você imagina a pessoa perder a visão? Uma semana, né? Uma coisa absurda. E por um produto que não é um produto assim que, por exemplo, não é como um medicamento que você tem que usar porque necessariamente você tem um problema de saúde e não tem escolha. Exatamente. Um produto cosmético, como esse caso, você usa em busca do embelezamento, né? É por uma opção que não é necessariamente um tratamento. Não, é uma questão estética. Então, por isso que é a preocupação tão grande, né? E aí entra a questão, aproveitando o gancho, a questão da cosmetovigilância, né? Que é você verificar aquele produto, depois que ele está no mercado, se aquele benefício-risco não está desbalanceado para o lado do risco.
Sim. Porque aí, dependendo o Estado, né, através da vigilância sanitária da Anvisa, tem que agir, que foi com o que aconteceu com as pomadas modeladoras, né, que chegaram a ser proibidas em determinado momento. Sim, eu lembro. E nesse carnaval é importante dizer que a Anvisa fez uma série de campanhas, mas se a gente procurar, vai ter lá uma série de notícias também falando de novos casos que aconteceram também relacionados. Sim. Então veja o quanto é complexo essa atuação, né, da vigilância sanitária. A gente precisa mesmo que a sociedade busque as informações. E eu recebo, interessante que às vezes eu recebo um produto e falo assim, esse produto tem registro na Anvisa? É importante passar que essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa, não precisa ser profissional da saúde, não precisa. Pronto, né? E já tirando uma dúvida assim também, que muita gente tem. Por exemplo, se eu tenho aqui o produto, eu olho o rótulo, ele obrigatoriamente tem que estar escrito alguma coisa da Anvisa? É isso? É porque tem os que são isentos, né? Depende do produto. Depende do produto. Depende. E tem também os que são regularizados pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas então é importante que a gente procure esse produto mesmo ali agora, na todos internet. os medicamentos, né? Aí, fazer esse corte aí, né? Os medicamentos, os riscos sanitários, os cosméticos, dependendo da classe do cosmético, aí são... protetor solar, por exemplo. Exato. Bronzeador, né? Esses daí são produtos de maior risco. Aproveitando mais um nosso gancho da nossa conversa, eu queria que vocês explicassem um pouquinho quais são as maiores dificuldades que vocês dois enfrentam ou têm enfrentado, né, ao longo da jornada de vocês em relação a essas normas. Por exemplo, o que vocês veem no dia a dia mesmo do trabalho de auditora fiscal, no seu trabalho também? O que tem sido mais difícil de enfrentar ou quais são os desafios que aparecem na profissão de vocês em relação a isso? Quer começar? Henrique, primeiro. Nosso convidado de honra, primeiro. Não, mas essa questão, né, das maiores dificuldades aí que a gente... É um ponto importante se discutir, né? Um caso, a gente pode imaginar, por exemplo, é a questão que às vezes você produz uma norma, que é a questão do processo de elaboração dela. Você fez aquela norma, tentou traçar os atores, e aí quando ela vai para o mercado, aí sim que eu falo mercado, não é que ela vai ser vendida, né? Sim. Mas assim, quando ela é publicada, aí sim a gente começa a perceber as dificuldades de aplicação, que aí vão entrar justamente naquilo que a gente já estava falando. As questões regionais, as questões geográficas, as questões culturais, que não foram todas elas... entendidas no processo de elaboração, que é a grande dificuldade, né? Então, aí o pessoal às vezes não entende um determinado termo, uma questão que a gente tem aplicado muito, que é a questão de utilizar a linguagem simples, para que o cidadão possa entender melhor o que aquela norma está passando. E se a gente for avaliar as normas da Anvisa, a gente percebe que ao longo do tempo elas foram evoluindo. Se a gente for pegar as primeiras normas publicadas, elas são de muito mais difícil entendimento. Sim. Hoje tem uma clareza maior nessas normas, né? Verdade. Então, assim, eu entendo que esse é o ponto de maior dificuldade, ou seja, você trazer aquela intenção da gestão do risco sanitário para o papel e para o entendimento de quem vai ler aquele documento. Sim. Porque no final das contas, o que a vigilância sanitária faz, o que a Anvisa coordenando o sistema faz, é basicamente gestão do risco sanitário. É isso que a gente faz o tempo todo. Por trás daquela norma tem uma gestão de risco. Então, esse aqui é o ponto principal da atuação, né? Sim. E na sua área, doutora? Nessa parte também de fiscalização? Então, a maior dificuldade é padronizar o entendimento das normas. Por isso, às vezes, a Anvisa, depois que ela publica uma norma, ela libera perguntas e respostas que contribui muito, um guia, porque nós temos, inclusive, às vezes, a dificuldade de padronizar o entendimento até mesmo entre os fiscais. Né? Então, assim, é muito ruim quando, por exemplo, o fiscal do município A entende que a cobrança deve ser dessa forma. E o do município B entende que é de outra. E esses municípios são vizinhos. Então, é muito ruim, né? Quando... mas aqui do outro lado da rua é cobrado de forma diferente. Ou até mesmo fiscais de uma mesma cidade, de um mesmo município ou de um mesmo estado...
tenham entendimentos diferentes da norma. Aí eu fico pensando, né? A pessoa que vai cumprir a norma, o contribuinte, o setor regulado, que tem que cumprir aquela norma, né? Como que fica se uma pessoa chega e cobra de um jeito, outra chega e cobra de outro jeito? E isso é todas as leis, por mais bem escritas que elas forem, elas geram interpretações diferentes. Diversas. Tanto que os advogados trabalham em cima disso. É verdade. A lei é a mesma. Mas cada advogado vai pegar ela e tentar passar. Vai trazer uma a defesa tem uma interpretação e a acusação tem outra. Eles vão trabalhar em cima do mesmo problema. Então, por mais bem escrita que as leis forem, elas acabam gerando interpretações diferentes. Sim. E é muito ruim, porque eu fico pensando no setor regulado, né? Sim. Uma pessoa cobra de um jeito, a outra vem e cobra de outro. Jurídica, né? Um ponto Isso importante. É péssimo, é péssimo. Não, e uma coisa também, aproveitando, falando aí do setor regulado, eu acho que é uma coisa que é importante desmistificar também. Né? Ao longo do tempo a gente tem observado que não tem que existir dualismo entre a atuação do Estado, vigilância sanitária, e a atuação do setor produtivo. Pelo contrário, esses setores eles precisam entrar em harmonia para que a gente consiga fazer uma regulação mais efetiva. Sem dúvida. Não existe essa de um cabo de guerra em que o Estado puxa para o lado dele e o setor produtivo. Isso não é ganho. Tem que ser um trabalho em conjunto. Isso não é ganho para a sociedade. E isso gera uma preocupação da Anvisa desde quando ela foi criada, né? O Gonçalo Vencina, que foi o primeiro presidente da Anvisa, ele falava: tudo que a gente consome envolve risco. E isso precisa, né, de ser controlado, porque a gente não vai viver sem consumir. Então, não vai haver qualidade de vida sem o setor produtivo. Como que a gente vai ter qualidade de vida sem medicamento, sem uma unidade de saúde, sem uma drogaria, sem não tem jeito. Então, a gente precisa, de fato, entrar no alinhamento para que a norma, de fato, reflita o controle sanitário, mas sem esse dualismo, né, de setor produtivo de um lado, o Estado do outro. Né? Eu acho que isso é uma questão cultural do Brasil que a gente precisa, de fato, tentar estabelecer melhor essa coalizão de forças, vamos dizer assim, né? E eu brinco muito, sabe? Que se você souber lidar com a Anvisa e com a vigilância sanitária, você acaba tendo uma consultoria extremamente técnica e profissional que vai auxiliar o seu negócio. E a gente tem um caso muito pontual que houve aqui no estado de Goiás, que foi um caso que ficou muito famoso, que é uma empresa que produz doces, né? E que teve a fiscalização da vigilância sanitária e que seguiu todas as normas, adequou todos os processos, né? Controle de qualidade, tudo em cima do que a vigilância trouxe, tudo em cima das normas de alimentos, assim. E houve um problema de uma pessoa que utilizou um desses doces para envenenar uma família. A priori achou que o envenenamento, que o problema veio do doce que estava com problema, né? E a dona da empresa falando: gente, mas eu tenho todos os procedimentos, controle de qualidade rigoroso, extremamente aplicado ali, todas as normas sanitárias. Ela falou assim: inclusive eu tive muito auxílio da vigilância na hora de montar os processos. Então, na empresa dela estava tudo correto. E ela abriu a empresa para ser fiscalizada e, assim, uma qualidade altíssima na produção. Depois foi provado que realmente o problema não foi na produção, né? E sim, a pessoa utilizou um produto dela e uma contaminação. Então, ela sempre falava, né, que a vigilância foi, assim, primordial para que ela estabelecesse os procedimentos da melhor maneira possível. Então, é uma empresa que estava realmente, assim, assegurada, obedecendo à lei, fazendo tudo da maneira correta. Não, e esse caso, ele é um exemplo, uma evidência de que a vigilância sanitária não é somente burocracia, que ela não é somente cobrança em cima do setor produtivo, ela é uma garantia também para o setor produtivo. Exato. Porque se você tem regras claras, se o jogo está bem delimitado, não é qualquer um que entra em campo, fazendo uma analogia com o futebol. Então não é qualquer time que vai entrar. Então você consegue fechar aquele mercado ali para aquelas empresas que de fato cumprem e têm condições de cumprir.
Então, isso é uma garantia tanto para o setor produtivo quanto para a sociedade também. E esse caso, de fato, mostra isso. Sim, sim, perfeitamente. E outra questão também que a gente está falando aqui, já que estamos falando de normas, regulamentações, a Anvisa tem algumas ferramentas interessantes, né? Por exemplo, a Anvisa Legis. O que é isso, Henrique? O Anvisa Legis foi uma ferramenta que a Anvisa lançou no final do ano passado, no final de 2024, que basicamente ela reúne todas as normas que a Anvisa tem organizadas. Porque se você hoje, todas as normas que a Anvisa produz, elas estão na internet, mas às vezes você encontra essas normas desatualizadas. Então, pelo Anvisa Legis, você acessa uma ferramenta, aí nessa ferramenta você coloca lá o número. Por exemplo, eu quero procurar a portaria 344. Então, eu coloco lá 344 e escolho portaria. Vai aparecer a portaria. Aí eu vejo se ela está vigente, se ela passou por alterações, quais foram as alterações que ela passou. Então, eu consigo rastrear toda a vida daquela norma. E, além disso, quando você abre a norma ali no Anvisa Legis, você encontra, tipo, no canto superior, um retângulo azul, que ao clicar nele você encontra informações sobre como que se chegou naquela norma. Aí você tem o voto do diretor, relator da matéria, você tem a questão das consultas públicas, o que a sociedade contribuiu, a análise do impacto regulatório, está tudo ali de maneira bem transparente, né? Para que o cidadão ele possa entender, o empresário ou o profissional de saúde possa entender de onde surgiu aquela norma. E é também uma ferramenta gratuita, né? É gratuita e qualquer cidadão tem acesso, e lá você encontra a biblioteca temática, que você comentou, as consultas públicas. Então tá tudo ali, tudo reunido, relacionado à construção normativa, tá nessa ferramenta. Então, de fato, foi uma entrega para a sociedade que a Anvisa fez, uma entrega muito relevante. Né? A Anvisa, na verdade, é muito transparente, né? Eu acho. Muito transparente. Sempre tudo está sempre publicado de maneira clara. Completo, né? Tem como acompanhar ali as decisões, as publicações, as reuniões. Então é tudo muito transparente. Sim. Aí você consegue traçar uma linha de raciocínio da decisão. Né? Você acessando os documentos, você quem for fazer uma análise entende, fala, saiu daqui. Sim, por esse motivo eles estão alterando. Então, isso dá mais segurança jurídica, né? Eu acho que é o principal ponto aí, dá mais segurança jurídica para quem atua no Brasil e para quem quer investir no Brasil também. Sim, com certeza. Porque essa questão de divulgar normas, divulgar as consultas públicas, isso faz parte, por exemplo, para a gente ter uma ideia, de acordo do Brasil com os Estados Unidos. Ou seja, o empresário que está lá fora, ele quer saber quais são as normas que existem aqui no nosso país e se ele pode encontrar essa norma facilmente. Se ela não pode ser alterada, por exemplo, imagina um cara faz um investimento bilionário aqui e muda a norma de um dia para o outro. Sim. E outra questão também que a gente comentou rapidamente, passamos por ela antes, foi sobre a análise de impacto regulatório. Né? Você comentou como que as normas elas são criadas, falou da diretoria colegiada, não é isso? E essa análise de impacto regulatório, qual que é o propósito dela? Ela acontece antes, durante e depois? Ou ela é antes dessa criação dessa normativa? Ótimo. A análise do impacto regulatório é o que a gente chama de análise ex ante. Ela é antes da norma ser publicada. É aquela questão de você tentar antecipar o cenário. Aquele estudo que você comentou. Você pega um problema regulatório, por exemplo, meu problema regulatório é dispensação de produtos controlados. Então você tem ali o problema regulatório delimitado, aí você tem que saber quem são os atores afetados. Eu tenho que chamar esses atores para conversar. Para tentar entender o contexto deles. Aí você pode fazer uma consulta dirigida. E depois que você mapeou também os atores afetados, aí você vai para as alternativas regulatórias. E existe um decreto que determina que a primeira alternativa tem que ser não normativa. A ideia não é você fazer norma para tudo. É somente para aquilo que de fato tem a necessidade de ser normatizado. Então esse é um ponto. Então é algo relacionado à melhoria da qualidade regulatória, a análise do impacto regulatório que é feita antes da norma ela ser instituída, publicada, né? Você quer complementar? Não, Henrique já. Então, eu gostaria de... Nosso tempo está acabando, mas a gente ainda tem aí alguns minutinhos, né, para aproveitar esse momento aqui com o Henrique, com a Luciana também. Quais, então, além
dessa dica que você já deu bastante aqui para o pessoal de casa sobre essas ferramentas que a Anvisa tem, o próprio site da Anvisa é muito completo, mas quais outras dicas você daria para o pessoal, para os farmacêuticos, por exemplo, para eles se manterem atualizados também com essas normas? Teria algum outro local que eles poderiam pesquisar, algum curso que eles poderiam fazer? O que você indica para quem quer, por exemplo, eu quero aprender mais sobre as normativas, né? Eu quero aprender mais sobre a Anvisa. O que a pessoa deve fazer? Eu sei que estudar é fundamental. Eu já ia dar essa dica. Eu sei que estudar da área da saúde. Eu acho que esse é o primeiro passo. A Luciana sempre fala, tem que estudar sempre. Farmacêutico não pode parar de estudar. Quem formou achando que agora eu não preciso mais estudar, lamento. Agora você começa a estudar. Isso, por exemplo, e com regulação, né, com normas, aí o estudo também é constante, porque as normas vão se alterando. Vão mudando. Eu tenho o pessoal fala assim, qual foi o último livro que você leu? Deixa eu ver a última RDC. Não, gente, porque quem trabalha com a Anvisa, com vigilância sanitária, tem tempo de ler livro, não. É o tempo inteiro lendo. Cada dia uma norma nova que você tem que analisar, entender, para poder passar as explicações, né, para poder saber cobrar, para poder saber orientar. E, então eu falo, não deu tempo, não. Qual que foi o último livro que você leu? Deixa eu ver a última RDC que saiu, peraí. De fato é isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que um passo fundamental, a Anvisa tem uma iniciativa que pode servir muito para qualificar os profissionais, que são os webinários. Então, a Anvisa, ela solta webinários temáticos, por exemplo, temáticos sobre a portaria 344, ou então o webinar sobre algum ponto lá da RDC 44, sobre a 786, ou seja, sobre diversos temas, sobre importação de produtos. Nesses momentos, eu entendo que é uma grande chance do profissional se qualificar, e lá no YouTube da Anvisa essas informações estão lá, públicas, gravadas, né? Então ele pode escolher o tema, por exemplo, regularização de produtos de cannabis, que é um tema muito forte hoje em dia, que tem uma tendência de crescer cada vez mais, e se o profissional for lá no YouTube, ele acha lá uma verdadeira aula ministrada na forma de webinar pelos profissionais da Anvisa. Então é uma forma rápida de se qualificar. Nós tivemos excelentes webinars sobre a 786, né? Dos exames de análises clínicas em farmácias e drogarias. O webinar foi bem explicativo, bem didático, é bom material. Didático, esclarecendo dúvidas. E às vezes tem interação, né? Durante o webinar tem interação entre quem está assistindo e quem está então a pessoa apresentando, pode tirar a sua né? dúvida ali, né? Isso, então depende do formato do webinar. E doutora Luciana, o conselho também, né? É uma fonte de capacitação para os farmacêuticos. Esse podcast é uma forma de qualificação. E nós ficamos, né, a assessoria técnica do conselho, a diretoria, nós ficamos assim muito atentos em todas as mudanças que ocorrem, nós damos publicidade. Além de dar publicidade, nós tentamos orientar também, né? Recentemente teve a live, né, do SNGPC, que foi feita nós fizemos uma live do SNGPC baseada em perguntas que nós recebíamos do setor regulado. Então, a gente tentou responder e explicar o passo a passo. Embora na Anvisa tenha publicado o passo a passo, tem algumas diquinhas, algumas coisas que precisam ser feitas, né? O gestor, ele tem que entrar na conta, depois o farmacêutico tem que entrar, senão não libera o perfil, alterar o perfil. Então, assim, nós explicamos tudo. Essa live está à disposição no canal do YouTube, na página do Conselho de Farmácia. Então, nós tentamos, assim, dar publicidade a tudo que a Anvisa publica e orientar também. Eu me lembro que durante a pandemia, eu recebi a pergunta, pode fazer teste de Covid em farmácias e drogarias? Aí eu falei, não pode. A gente tinha, né? Não podia. Eu tinha lá na 44 os artigos que falavam o que podia na época. E aí eu dormi, no outro dia eu acordei com uma publicação da Anvisa, permitindo. Eu falei, mas enquanto eu dormia, saiu essa norma. Falei, peraí, me dá 5 minutos para ler, entender, e aí eu explico. Agora aquele período foi de muita produção muito rápido, uma atrás da outra. Não dava tempo. Meu Deus, como nós trabalhamos naquela época da pandemia para tentar auxiliar
a saúde pública da melhor maneira possível. Foi uma correria, mas era desse jeito. A gente dormia com uma coisa e a norma saía de madrugada. E medicamentos entravam no controle e saía do controle. Sim. E é claro, era tudo feito para garantir a saúde da população, né? Diminuir o risco aí também, né? Do uso errôneo de medicamentos, diminuir risco de piorar a saúde, tentar fazer de tudo para oferecer alternativas, né? Quando liberou os testes na farmácia, o tanto que foi positivo, né? Ali desafogou muito e foi mais rápido a liberação desses testes. Na farmácia, um teste levava 20 minutos para sair um resultado. Então, você já orientava, deu positivo, você precisa procurar, né, um estabelecimento de saúde, orientar com o médico, porque evitar você vai ter... social. Evitar o contato e já buscar o isolamento. Porque... Imagina, o indivíduo teria que ir a um médico, aguardar para o médico dar essa recomendação, que é uma recomendação simples, não tem nada demais. Exatamente. Você não está recomendando. A pessoa na hora já punha a máscara, né? É uma recomendação não, profilática, porque né? a gente tinha nos laboratórios os primeiros testes, eles demoravam 3 a 5 dias. 3 a 5 dias, além do estado da pessoa piorar, ela ainda contaminava quantas pessoas? Sim. Verdade. Então, deu positivo ali, você vai procurar um médico de imediato, mas já põe máscara, né? Já procura se isolar, diminuir o contato e já tomar as medidas cabíveis, porque a gente tinha que frear ali aquela transmissão. Já tem uma orientação. E aí as pessoas ainda querem que você leia romance, livro policial, sendo que ela dormiu Assista já série no Netflix. Eu leio a Bíblia e resoluções da Anvisa. É isso, gente. Equilíbrio é tudo. Já tá salvo, então. Já tá salvo. Gente, o nosso podcast, ele tá chegando ao fim, mas eu queria finalizar também com uma pergunta que a gente recebe muito pelo nosso Instagram aqui do Conselho, que são de farmacêuticos que falam assim: eu quero trabalhar na Anvisa, eu quero trabalhar na vigilância sanitária, mas não sei como, o que eu faço? É o quê? É concurso, é indicação, é currículo? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, dessem essa dica pro pessoal que tá em casa, né, pro farmacêutico que tá em casa, que tem esse interesse, como que ele faz para chegar, por exemplo, onde vocês estão hoje, né? Qual o caminho ali que eles devem percorrer? Por favor, Henrique. Assim, a questão de trabalhar na vigilância sanitária, seja na Anvisa, vigilância sanitária municipal, estadual, distrital, é primeiro passo o concurso público, né? Então, é a primeira forma de trabalhar e a única específica para que o farmacêutico possa trabalhar com vigilância sanitária. E aí, então, eu recomendo, né? Eu acho que o pessoal tem que se qualificar, buscar uma qualificação específica de vigilância sanitária. Nós temos aí várias pós-graduações que trabalham com temas específicos. Porque eu me lembro que quando eu fui estudar para o concurso da Anvisa, eu tive dificuldade de encontrar material para estudar. Qual foi o seu concurso? 2014. Eu tive dificuldade de encontrar materiais para estudar, porque você não tinha muitos cursinhos, não tinha preparatório, era um tema muito específico, né? Então, se o profissional ele quer levar a carreira dele para esse lado, eu recomendo que ele já comece a se preparar nesse sentido, e aí quando tiver um concurso da Prefeitura de Goiânia para auditor de vigilância sanitária, um concurso da Anvisa, ele já tenha condições, né, de pleitear a sua vaga, né? Eu acho que é um ponto, acho que é o melhor ponto de partida, né? Ótimo. E você, doutora? Não deixe para estudar para o concurso, só estudar para o concurso. Eu falo que eu passei no concurso por uma questão onde eu vinha sempre assistindo palestras. O conselho oferecia palestra, eu sempre estava lá para assistir. Mas hoje vai falar, né? Eu trabalhava em farmácia. Não, hoje é sobre transportadora. Que bom, eu não sei nada de transportadora, então eu vou lá para aprender. Saber a legislação, como ela é aplicada, como deve ser cumprida. Então, não era minha área de atuação. A indústria não era minha área de atuação, não, mas eu vou lá que eu quero saber como é a regulamentação dentro da indústria, né? As principais legislações. Então, eu brinco que eu não passei porque eu parei aquele período e fiquei estudando. Eu passei com uma construção de sempre estar estudando. Sim. Então, sempre buscar assistir uma palestra, um webinar, uma pesquisa no site da Anvisa, ler as resoluções que saem, estar sempre realmente buscando a informação, principalmente no que diz respeito à legislação, se é, né? Sim. E, gente,
aula de deonto é importante, tá? Sim, isso é importante. Não, esse é um ponto importante. É o medo de muitos. Eu sei que a aula de deonto, às vezes, não é fácil de aguentar. Muitos alunos né? fogem. Mas vou te contar um segredo. Quando você se forma e vai para o mercado de trabalho, vai só ser uma das principais aulas da sua vida. Então, isso é verdade. Amem a aula de deonto. Aí eu brinco porque quando eu dou aula de deonto, eu tento fazer assim, extremamente interativo. Eu vou perguntando, vou brincando, aí faço pegadinha Sim. Pego um artigo e falo assim, quer ver que esse artigo eles vão ler interpretado de outra forma, aí brinco e tal. Porque eu sei que a aula de deonto não é fácil, gente, Sim. mas é o seu norte. Não, e eu me lembro, falando de deonto, e aproveitando, eu me lembro que quando eu fiz faculdade, a matéria que estudava vigilância sanitária chamava higiene social. Nossa! Então, imagina, você tá na faculdade... Eu já tinha deonto. Não, tinha deonto e tinha higiene social. Imagina, você tá na faculdade, tem imunologia, fisiologia, farmacologia e higiene social. Você vai Gente, escolher estudar o quê? Mecanismo de ação do medicamento, Um negócio farmacologia é muito apaixonante. uma coisa assim que Quem você vai fala, querer ficar nossa, estudando ler? farmacotécnica, fala, não, vou saber fazer o medicamento. Fazer, mas Aí nem agora eu vou lá. estudar higiene social. Que termo é esse, né? Aí hoje não. Hoje Sim. as universidades já criaram lá a Já. vigilância sanitária. Então, E você sabe a que... preparação tá mais fácil para sim. você acessar os Não, materiais. e com a mais internet, informação. Não, gente, o difundiu, tanto de curso, socializou, webinar. E assim, eu sempre brinco. Antigamente, quando eu comecei a estudar, eu pegava a legislação, você lê, e às vezes você fala, meu Deus do céu, parece que eu não entendi nada, vamos de novo. Hoje a gente vai, quando você começa a trabalhar com isso, né? E falo também para quem não trabalha, mas que assiste curso, webinar, palestras, você tem outro olhar. Você pega a legislação, você sabe, isso aqui eu tenho que saber isso aqui se aplica. Você sabe aqui... até por que eles colocaram aquilo na norma. Você Já sabe, tem você, um olhar você dá uma lida, bem você sabe o que vai Sim. ser feito. Sim, já tem um olhar Né? bem treinado. Bom, gente, eu agradeço muito a presença aqui do Henrique, da Luciana Calil também. Esse podcast foi incrível, cheio de muito aprendizado. A nossa vontade é ficar aqui a tarde inteira, mas infelizmente a gente não pode, mas a gente quer te receber mais vezes, Henrique. Será um prazer. Já sinta-se Agradeço. convidado aí pra gente poder falar sobre outros assuntos também. Luciana também, foi um prazer ter você aqui. Você aí de casa, acompanha a gente no Spotify, só colocar lá CRFGO ou então Farmácia em Prosa. Acompanha a gente também no YouTube, no canal do Conselho. Procure a gente no Instagram, no Facebook. Mande sua dúvida nas nossas redes sociais que a gente vai ter um prazer de responder você. E a gente se encontra no próximo Farmácia em Prosa. Até mais.